A paz do Senhor, igreja. Amém. João 4, a partir do versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha deixado a seu filho José. E ali estava a fonte de Jacó. Jesus tinha cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso, quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe:
Se tu conheceres o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e eu lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com quem tirar a água e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: Quaisquer que beber dessa água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. Glória a Deus. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenham sede, e não venha aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vá e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nestes montes, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crei-me que a hora que vem em que neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém? Essa passagem ela é muito interessante e eu venho ministrá-la hoje como se fosse para fazer com que nós possamos enxergar, para que nós possamos ser regados por esta água viva e que nós possamos entender essa fonte de água viva que nós nos tornamos quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Amém? Jesus, quando ele parou ali, eu imagino que cansado, né, viajando e tudo, eu imagino que ele deve ter parado ali na beira daquela fonte e ansiando por beber água, porque ali ele estava como homem, né? Quando ele falou para aquela mulher que ele poderia, se ela recebesse da água que ele poderia dar ali para ela, que ela jamais teria sede. Ela ali como mulher deste mundo, né, uma mulher natural, ela desconfiou, né? Ela falou assim: poxa vida, mas como que esse homem vai me dar água, né? Uma água que nunca mais vou ter sede? Certamente que ela deve ter falado: eu não conheço esse tipo de água. E principalmente aqui nesse lugar, Jacó trouxe esse poço, nos deu de presente, nos abençoou, deu água para a família dele toda, para os animais. Nós estamos aqui nos alimentando desta água, mas que tipo de água é essa? Que tipo de água é essa que aquele homem naquele deserto, que estava tendo sede, que tipo de água este homem poderia dar? Esta água, ela se emana de nós. Hoje, Jesus falou para aquela mulher: quem beber desta água será a fonte de água viva. E às vezes nós nos dispersamos com as coisas do dia a dia e nós esquecemos que nós somos fonte de água viva. Nós nos esquecemos que nós podemos servir o nosso próximo, que nós possamos também jorrar. E como nós queremos que a prosperidade vem do Senhor, não prosperidade com uma riqueza ridícula só pensando no lado material. Não, é uma prosperidade ampla, uma prosperidade que nos oferece uma vida maior, uma vida que vai além dos nossos olhos materiais. Aleluias. Quando nós deixamos de pensar nestas coisas, nós nos perdemos muito nas nossas angústias do dia a dia. Nós esquecemos que nós podemos plantar
e regar outras vidas. E é isso que eu queria falar para vocês hoje, irmãos. Que é tempo de nós deixarmos essas angústias de lado. É tempo de nós tomarmos uma posição e deixarmos o nosso medo de lado. Deixarmos o mimimi de lado. Isso é para mim também. Quando nós acordamos para essa palavra, nós vemos que quando nós estamos andando no deserto, num lugar que praticamente não tem água, você tem uma fonte que você pode buscar. Aleluias. Eu quero dizer para você que Deus, Ele conhece as nossas necessidades. Quando você caminha um pouquinho mais depressa, buscando as coisas desse mundo, às vezes a gente cai e machuca. E às vezes esse machucado, ele começa a se tornar uma ferida muito grande. Essas feridas começam a nos trazer várias enfermidades às vezes. Uma dessas coisas é quando nós não perdoamos o nosso irmão. Uma dessas coisas é quando alguém faz o mal para nós e nós começamos a cultivar esse mal e deixamos de olhar, às vezes, o bem que aquela pessoa poderia fazer se ela recebesse uma água viva. E às vezes você está sendo convidado a trazer essa pessoa para os caminhos do Senhor, perdoando essa pessoa que falou mal de você, que fez algo mal para você, que te provocou alguma ferida. Outro dia eu estava lembrando com meu filho que uma vez o pai dele brigou com um tio no futebol, final de semana, e aí nunca mais esse tio veio a visitar, né, a casa do pai deles, né? E a gente conversando, são amigos, mas nunca mais, ele falou, nunca mais piso na sua casa, por causa de um joguinho de futebol, uma briguinha no futebol. Eu falo, gente, como ser humano, ele tem assim uma capacidade enorme. Como o nosso coração é grande, né, irmãos? Tem que ter um coração muito grande para carregar uma falta de perdão tão minúscula e fazer com que ela tome uma proporção tão grande de não ser capaz de esvaziar para que possa se encher da presença de Deus. Porque a presença de Deus nos traz essa água viva que lava e que leva tudo aquilo que não presta. Quando nós carregamos essa falta de perdão dentro de nós, nós estamos carregando imundícies. Coisas que não nos deixam prosperar. Coisas que nos atrapalham a crescer espiritualmente e também materialmente, irmãos. Essas coisas passam a nos atrapalhar o nosso crescimento. Eu poderia citar um monte de exemplos, mas eu não vou entrar nesses exemplos, porque eu creio que cada um aqui tem algo para refletir nesse tema nesta noite. Na palavra de Deus, em João 16:33, diz assim: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quero te dizer que Jesus, Ele já venceu o diabo. Ele já foi lá e já nos trouxe a nossa vitória. Aleluias. Você já é forte, suficiente, com Cristo habitando em você, através do Espírito Santo, para vencer essas aflições, essas feridas que foram deixadas com o tempo, com o seu caminhar. Angústias, às vezes de ordem natural, às vezes de ordem econômica, às vezes sociais, políticas, sei lá. Todo mundo tem alguma coisa para contar. Mas eu quero te dizer que Cristo está contigo nesta noite e está te dizendo que Ele quer você limpo e transbordando de águas limpas. Abre, por favor, aí Salmos 43, versículo 5. Às vezes nós carregamos esses pesos inutilmente. Sonhos que nós não alcançamos. Quando a gente luta, porque a gente quer que algo dê certo, aí isso não dá certo, aí a gente fica com aquele desânimo, né? Aquela força te puxando para trás. Não vai não segue não, porque não vai dar certo, né? E aí você ainda encontra o seu melhor amigo, você conta para ele os seus planos, aí o que o seu amigo faz? Isso mesmo, não vai não, porque não vai dar certo. Aí você fala assim, então eu não vou. Mas não é isso que Deus quer de nós, irmãos. Deus quer que a gente seja corajoso, quer que a gente seja forte. Sim, se a gente ouvir o sim do Senhor,
é o sim dele que você tem que ouvir. E quando você ouve o sim de Deus, você pode ouvir 500 nãos do homem, porque o que você precisa é o sim de Deus. Aleluias. No Salmos 43, versículo 5: por que você está tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluias. Quem que manda em você? É o seu corpo? É a sua alma? Ou é o seu espírito? Quem que fala mais alto dentro de você? A nossa alma, às vezes, ela nos engana, irmãos. E o corpo, ele quase sempre está nos enganando. Porque quando a gente sente fome, a carne grita muito alto. Quando dói, né, irmão? O senhor que está com o pé para cima aí, quando dói, né? A gente parece que só lembra da dor. Então a carne, quando você tem uma conta para pagar no outro dia, parece que você só lembra disso. Ai, amanhã eu tenho que pagar. Amanhã. E aí você só lembra disso. Porque são coisas que envolvem a sua alma e envolvem o seu corpo. Por isso que nós temos que alimentar muito o nosso espírito, para que ele fale mais alto, porque ele ouve melhor a voz do Espírito de Deus. Amém? Aleluias. Quando você alimenta o seu espírito, você então conversa com a sua alma. Acalma-te, ó minha alma, acalma-te. E a alma vai te obedecer. Aleluias. Glória a Deus. Mateus 11 traz uma receita do Senhor, nos versículos 28 e 30, que diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É muito conhecido, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos. Mas às vezes a gente não lê mais adiante, quando no versículo 29 diz: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se você quer descansar, irmãos, da tua opressão, das aflições, se você quer ter dias melhores, você tem que acalmar o seu coração, tem que ser mais manso e humilde. A humildade inclui, principalmente, em aprender a ouvir. Jeremias 29, 11 e 13, também fala de como a gente foge do fracasso. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. O Senhor conhece os planos que Ele tem para você, irmão. Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Encha o seu coração da presença de Deus. Ele sabe o que é melhor para você. Não vamos nos perder com aqueles planos que nós fazemos sem a presença de Deus. Eu me preocupo muito quando eu vejo uma corda com um nó. Hoje, quando eu orava, eu senti isso, uma corda com um nó. Eu imagino que alguém estava aqui meio sufocado. E o Senhor dizia: essa corda está sendo solta hoje. Esse nó está sendo desfeito para a honra e glória do Senhor. Aleluias. Ó Deus maravilhoso. Em Provérbios 3 diz assim: filho meu, não te esqueça da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem na benignidade e a felicidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e achará graça e bom entendimento, e aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Nós podemos ter essa paz do Senhor quando nós guardamos aquilo que o Senhor quer de nós. Mesmo tropeçando, a palavra garante isso para nós, mesmo tropeçando,
a gente não vai cair. A palavra traz isso para nós. E às vezes a gente pensa que não é nem para caminhar, né? Porque tá tão difícil. Eu fui pegar o ônibus passou. Tive que ficar esperando no ponto quase 2 horas. Depois eu chego lá para falar com fulano, não deu certo. Irmãos, não desiste, não desista. Mas já tem tanto tempo que eu estou desempregado, não sei o que. Calma, espera no Senhor. No Salmos 37, versículo 23 e 24, o Senhor fala: o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Amém? Então ele não vai nem tropeçar e nem afundar, né? Porque Pedro estava lá andando sobre as águas, e quando ele teve medo, Jesus, peraí meu filho, não vai afundar não, para que ter medo? Compensa ou não nós entregarmos o nosso coração para Deus? Compartilhe os seus problemas com Deus. Eu ouço sempre as pessoas falar, não, e às vezes a gente sem pensar, a gente fala, não, fui sozinho. Estou sozinho nesse barco, parece que eu estou sozinho. Eu imagino a tristeza que Jesus deve ficar, né? Quando ele escuta um filho falar isso. Quem anda com Deus não anda só. Salmo 7, versículo 6 diz assim, levanta-te, Senhor, na tua ira. Ergue-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te, meu Deus, ordena a justiça. Então, além de nós não estarmos sós, nós estamos com um que nos protege, que luta por nós. Então, às vezes essa caminhada, gente, ela se torna muito difícil, ela se torna cansativa quando você está buscando algo para você, é porque talvez você esteja caminhando só. Às vezes você está deixando Jesus para um segundo plano. Que tal você então colocar Ele à frente? Porque Ele tem as mãos fortes, Ele é a nossa rocha, é a nossa fortaleza. Ele conhece o nosso adversário melhor do que nós mesmos. Ele sabe quem é que está fazendo contra você. Então você não pode caminhar sem Ele. Aleluias. Não tem essa, gente, de deixar de fazer a obra de Deus porque você não está tendo tempo. Não tem essa de deixar as coisas de Deus para depois, porque agora a prioridade é o seu negócio. É a sua hora. Não, agora é a minha hora. Depois é a hora de Deus. Não, põe Ele na frente que você vai ver como as coisas vão fluir diferente para você. Está faltando as mãos do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Às vezes nós nos achamos muito fortes, irmãos. E nós esquecemos que o que é forte é Jesus em nós. Deuteronômio 31, versículo 8, diz assim: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Eu vou meditar a semana toda nessa palavra. Mais uma semana. Eu não vou desistir, irmão. Eu não sei você, mas essa palavra me encheu de uma forma que a Páscoa fez sentido na minha vida. Eu ainda escrevi aqui: dê o seu primeiro passo hoje. Larga para trás a sua falta de fé. Larga para trás o seu desânimo e a solidão. Porque agora você vai ser mais forte com Cristo dentro de você. Aleluias. Tem certas adversidades, irmãos, que nos deixam enfraquecidos. E eu senti no meu coração de estar falando aqui para vocês. Às vezes, quando nós estamos numa argumentação e nós encontramos um ponto de vista diferente do nosso, aí a gente já acha que tudo está perdido. Quando nós estamos assim muito cheios assim, né? A gente acha que a gente tem a razão. Não, mas eu tenho a razão e o outro está errado. E às vezes, quando nossa autoestima está muito baixa, a gente fala assim: nossa, eu estava errado e o irmão que estava certo. Irmãos, e não existe uma regra. A regra só está na palavra de Deus. Existem pontos de vistas diferentes. Isso é igual um dia o pastor Abdei pregou aqui, né? Problema sempre vai existir. Agora o ponto de vista você tem que analisar. Você pode estar certo, mas você pode estar errado também. E certas adversidades assim que a gente pega pra gente, né? Certos pontos negativos, isso pode ser um sinal de que você está errado. Como ciúme, como orgulho,
como um excesso de vaidade, né? Então cuidado com essas coisas, porque essas coisas, elas geralmente, ela te coloca no lugar errado. Começa a partilhar o que você tem, principalmente o amor. Achei maravilhoso, pastor, o exemplo que o senhor deu aqui, né, do amor. Vamos nos encher desse amor e começar a partilhar ele. Amém, aleluias. O amor, você não compartilha só com o seu esposo, só com a sua esposa. Você compartilha também com aquele que você não conhece. É falta de amor também algumas posturas, algumas atitudes. Amor a gente não demonstra só com palavras. Às vezes um gesto que você faz pode machucar muitas pessoas. Então nós temos que ter cuidado, irmãos. Vamos lembrar que o nosso corpo também fala. Em Provérbios 1, 5 e 6 diz assim, ó: se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. Para ganhar sabedoria, nós temos que saber ouvir, irmãos. A reflexão é a maneira mais sábia para nós encontrarmos sabedoria. Porque através da reflexão, através dali você meditando na palavra, você vai trazendo para você aquilo que o Senhor quer falar contigo. Mas você tem que ruminar mesmo, com vontade a palavra. Assim como eu estou com vontade, né, de fazer aqui mais ainda uma semana com esse versículo. Às vezes, algumas pessoas buscam a sabedoria imitando o próximo. É uma maneira prática, mas cuidado. Porque aquilo que se aplica para o irmão, nem sempre aplica na sua vida. O que é bom para o negócio do seu irmão, às vezes pode não ser para o seu. Então, na nossa vida também é a mesma coisa. O que um casal pratica lá na casa dele, às vezes não vai ser a receita que vai dar certo na sua. A não ser que seja a palavra de Deus. Amém? Mas cuidado com a imitação. E a experiência, algumas pessoas querem primeiro viver. Deixa, se eu afundar não tem problema não, mas eu quero experimentar. E aí vai. É o jeito mais amargo de se aprender. Então a maneira mais sábia é através da meditação da palavra. Para concluir, hoje eu ouvi um conto, né, uma historinha de um idoso que foi procurar um otorrino, né, porque a esposa dele estava com problema de surdez. E aí ele conversando lá com o médico, olha, eu vim procurar o senhor, né, e tal, quero marcar uma consulta para minha esposa, porque ela está com problema de surdez. Aí o médico falou para ele, então o senhor vai fazer um teste. O senhor vai marcar para mim a quantos metros ela começa a ouvir o senhor, tá? Então, o senhor faz isso, uma hora que ela não estiver ouvindo, o senhor fala com ela, e aí o senhor vai diminuindo a distância, né? E vai falando com ela até que ela te ouça. E marca para mim quantos metros, né, que dá ali, para eu saber já assim como que eu vou medicá-la. Beleza, assim o senhor fez. Aí ele chegou, né, a esposa dele estava na pia preparando o jantar. Aí ele, Maria, o que temos hoje para o jantar? Aí ele olhou assim, ele estava a 15 metros mais ou menos da esposa dele. Aí nada, né? Aí ele andou mais um pouco, ficou a 10 metros da esposa e perguntou novamente, Maria, o que nós temos para o jantar? E nada. Meu Deus, mas minha mulher tá ruim mesmo. Andou mais um pouco, ficou a 5 metros. Maria, o que nós temos para o jantar? Nada. Ele foi lá, abraçou a velhinha, né? Lá, abraçou. Maria, minha querida, o que nós temos para o jantar hoje? Sopa! Eu já te falei 4 vezes e você não me ouve, não? Às vezes, gente, o problema está em você. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Agora, a gente não ouvir, irmãos, o que Deus está falando ao nosso coração, esse é um problema sério. Porque esse problema depende de você. Passar a ouvir o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor quer de mim, isso depende de nós. Alessandro, você põe o Salmo 116, por favor. Nós vamos fazer uma leitura rápida desse salmo para nós fecharmos, irmãos. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor dizendo,
Ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Estava abatido, mas ele me livrou. Volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Cri, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação, todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltaste as minhas ataduras, glória a Deus. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvores, invocarei o teu nome, Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, que eu possa fazê-lo na presença de todo o meu povo, nos atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Fechai os nossos olhos. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor renova, meu Pai, a tua força, Senhor, que há em nós. O Senhor renova, meu Pai, os nossos sonhos, a nossa misericórdia, Senhor, recebida de Ti, Pai. Nós agradecemos, Senhor, agradecemos também pela Tua bondade, pela Tua graça, Senhor. Ó Deus, mostra, Senhor, o caminho que nós temos que seguir, ó Deus. Que os nossos olhos espirituais sejam abertos, ó Pai. Em nome de Jesus, que esta força, Pai, visite, meu Pai, a nossa casa e todos os nossos. Visita também os nossos vizinhos, ó Deus. Visita, meu Pai, a nossa parentela, os nossos governantes. Visita, ó Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor, e declaramos, Pai, a nossa vida é Tua. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, e nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.